42ª edição da Feira do Livro de Uruguaiana, 2018. Nós vamos conversar agora com o escritor Paulo Lopes Martins, autor da obra A Máquina do Tempo. É uma ficção, mas eu acho que tem alguma coisa de autobiografia também, não, Paulo? É, do tempo que... Pode falar um pouquinho mais perto aqui. Na verdade, foi o tempo que eu vivi de lá para cá, então, na verdade, eu voltei no tempo nesse livro aí e contei mais ou menos o que se passou, mas só que como se eu já soubesse da coisa, porque eu voltei para o passado nessa história. Ah, então, muito interessante. É muito interessante, é bem interessante esse livro. Quando tu falas assim, A Máquina do Tempo, e tem aqui a imagem da capa do livro, inclusive a capa muito bonita, até vou mostrar aqui, muito bem produzida, né? Tem um avião DC-3. DC-3, é um DC-3. Isso é quando eu comecei a voar na Varig, depois de fazer o curso na escolinha da Varig, naquela época... Em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre. Ali na Zona Sul, né? Ali no aeroporto mesmo. No aeroporto, sei. Então, a gente morava bem ali pertinho. Sim. Morava toda a turma que fazia o curso, a gente morava ali numa casa, certo? Uhum. Aí depois que a gente se formou, eu passei a voar esse avião aqui. O DC-3. Do DC-3. Foi o primeiro avião assim de passageiros que eu voei, foi esse aí. Depois a gente vai passando de avião para avião, até cheguei no 747. 747. E aí essa tua experiência como piloto, isso reflete no livro também? Reflete, principalmente o início, isso aí mais ou menos no início da história, assim, tem alguma coisa do DC-3, tem até uma historiazinha aqui, ó, quer ver? Eu vou te mostrar. Essa aqui, ó, o último voo real. Sim. Então, aconteceu comigo. Então, são duas histórias aí. Uma pequenininha, que é essa outra parte aqui do livro, a parte 2, né? E a história real, que é essa... Mas essa história aqui, ela é uma ficção. É uma ficção. Claro que a ficção, ela tem muito da tua vivência. Com certeza. Né? Da tua vivência como piloto. Tem muita gente que não vai gostar das minhas ideias aí, não, porque vão falar que eu sou um pouco direitista, mas não sou, não. Eu já estou velho, tenho 80 anos, esses troços não me interessam muito mais, eu quero o bem do Brasil e mais nada. Sim. E o que te levou a escrever isso, Paulo? Assim... O que me levou? Dizem que para o homem viver plenamente, ele tem que ter um filho, plantar uma árvore, que eu plantei 200 nogueiras ali no meu sítiozinho, e escrever um livro. Escrevi o livro. É o mais difícil. O mais difícil, né? Escrever o livro. Mas é um trabalho muito lindo. E por que esse nome, A Máquina do Tempo? Porque é uma máquina do tempo. Isso aí é um gurizinho. Conta a história? Pode ficar à vontade. Então, Só não conta tudo, porque nós temos que criar uma expectativa para o leitor, né? Claro. Então, ele acha no porão da... Está até escrito ali, a Eleonora escreveu o prefácio aí. Ele acha uma máquina no porão da casa dele, e aquela máquina, ele vai olhar, é uma máquina do tempo, e ele seta a máquina do tempo para voltar 60 anos no passado. Aí ele volta para o passado, só que dá uma pane ali na máquina. Aí ele vai vivendo, só que ele perdeu... Como ele já conhece o futuro... Só que ele perdeu a memória, assim, ele não se lembrava direito das coisas. Entendi. Então ele fala, mas eu não lembro nem do meu pai, da minha mãe, não lembro mais. Só que ele tinha uma ideia geral, assim. Sim. Só que com essa ideia geral que ele tinha, ele se saiu bem na vida, sabe? E já não vou contar muita coisa, vamos criar expectativa. Aí ele se casa, essas coisas todas. Assim, sim.
Legal, um trabalho muito bonito. Então ele vai até o futuro, assim, de novo, só Sim. que é uma vida normal. Claro, Ele claro. nasceu no futuro e foi para o passado, depois vem para frente Sim, até sim. chegar. Ele não se privou das experiências pessoais. Não, Porque se sabe o futuro, ele poderia ter evitado muita coisa, mas também deixaria de aproveitar muita coisa. mas claro, só que a memória dele foi meio assim, muito. Ficou enfumaçada, ele não se lembrava direito das coisas, sabe? Então, agora o fim da história que é muito interessante. Eu não vou contar porque... Claro, não conta. Mas o fim da história é muito interessante. É uma coisa que vai surpreender todo mundo. Que legal, Paulo. O Paulo está autografando hoje aqui na Feira do Livro. Esse trabalho é pela Via Pampa, a editora Via Pampa, né? Então, se alguém desejar, porque muitas pessoas às vezes não podem vir na feira aqui, né? Por questão de compromisso, coisa assim, mas ver os vídeos, ver as entrevistas, né, Paulo? Então, se alguém desejar adquirir esse livro, como é que poderia fazer? Mas, rapaz, você sabe que eu não pensei nisso. Então, eu vou fazer uma coisa, quer ver? Eu vou colocar na responsabilidade da Nilza, que é a proprietária da editora Via Pampa, a Nilza me ajuda muito e ela gostou muito do meu livrinho. Então, assim, ó, se alguém quiser, entre em contato com a Nilza, da editora Via Pampa, ali na Gráfica Universitária, né? Se alguém quiser adquirir o livro, que eu já estou muito curioso, né? Mas ele é muito interessante, eu garanto que vão gostar do livro. Que bom, Paulo. Tem ele não é um livro comum, assim, é um livro, é um romance, mas é um romance interessante. E tu já tens ideia de um próximo trabalho? Não, isso parou aí... por aí? Não sei se vou parar, não. Minha família quer que eu escreva mais. Sim. Mas você leva jeito. Mas eu nunca tinha tentado, assim, escrever um livro. Mas é que nem plantar. Planta uma, depois já sabe como Quem plantar. sabe? Mas eu já estou muito coroa para essas coisas. Mas aí é que... um ou dois mais. Mas aí é que é interessante, porque já tem o acúmulo da experiência, do conhecimento. Isso é verdade, é verdade. E isso não pode se perder. Eu sempre acredito assim, Paulo, que um livro, ele é eterno. Ele fica ali. Ele é um registro que está ali. Né? As futuras gerações, quando lerem, vão conhecer o passado através... Quer dizer, o livro é a máquina do tempo. Né? É verdade. O livro é a máquina do tempo. Então, por isso que eu sempre incentivo. Escreva. Escreva, né? Sempre porque que possível. A realidade, a maneira de pensar do homem modifica com o tempo. Então, eu volto para aquele tempo com os pensamentos daquela época que eu realmente vivi naquela época. Sim, claro. Então, a cabeça do povo naquela época, eu me lembro, e eu botei no meu livro. Depois ela vai se melhorando até chegar, entendeu? Muito interessante. Muito interessante. Está bem. Conversei então com Paulo Lopes Martins, autor da obra Máquina do Tempo, piloto por muito tempo da Varig. Experiência interessantíssima. Né? E deve ter sido assim um desafio enorme, né? Na época, com certeza. Né? Paulo, muito obrigado pela tua atenção. Nada, o prazer foi meu, viu? Muito obrigado. Imagina. Obrigado.